Estamos ao vivo. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é André Castro, sou biólogo, professor do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, e tutor do PET Bio. O PET é o Programa de Educação Tutorial, né? E a gente trabalha com atividades de ensino, pesquisa e extensão. E durante a pandemia, a gente passou a fazer atividades virtuais, né? Então, uma dessas atividades é a atividade de hoje, intitulada Aulas Virtuais Síncronas. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a participação de todos vocês e agradeço em especial as nossas convidadas, professora doutora Juliana Cristina Braga e professora doutora Silvia Cristina Dota, ambas da Universidade Federal do ABC. Então, eu vou apresentar rapidamente as duas e depois vocês fiquem à vontade para complementar qualquer ponto importante da formação e qualificação de vocês. Então, a Juliana Cristina Braga é doutora em computação aplicada pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mestre em engenharia ambiental pela UFV, Universidade Federal de Viçosa, graduada em ciência da computação pela mesma universidade. Ela atua na área de computação, mais especificamente em informática na educação e interação humano-computador. Atualmente, ela é pesquisadora e professora da Universidade Federal do ABC. A doutora Juliana é autora de 2 livros sobre objetos de aprendizagem, com tradução para o espanhol, foi coordenadora adjunta da Universidade Aberta do Brasil e coordena o curso de pós-graduação em inovação em educação mediada por tecnologia, junto também com a professora Silvia Dota. E lidera o grupo de pesquisa Intera, que possui dezenas de registros de softwares educacionais e dezenas de premiações na área. E a doutora Silvia Cristina Dota, que é docente da Universidade Federal do ABC, e atua em pesquisas com educação, mediada por tecnologias, e em popularização das ciências antárticas. É doutora em educação pela Faculdade de Educação da USP, mestre em educação pela Universidade Estadual de Campinas e graduada em comunicação social pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação à distância e tecnologias educacionais, e atua principalmente em popularização da ciência, aprendizagem dialógica, tutoria pela internet e formação de professores para uso educacional de tecnologias digitais. Eu, como professor, não atuava com EAD, passei a atuar por uma questão de necessidade, né? E estou aprendendo, e eu acho que essa atividade é importante não só para as pessoas que precisaram aprender nesse momento, né, mas principalmente para os nossos graduandos também, que já vão ter a oportunidade de, já antes de ministrar, né, ter uma bagagem de conhecimento, de habilidades necessárias para isso. E também é a primeira vez que estou usando essa plataforma, então é mais um aprendizado. Então, agradeço novamente a participação de vocês, né? Fiquem à vontade aí e ao final retomo para fazer o fechamento e também, quem sabe, algum questionamento, uma participação. Então, muito obrigado. André, obrigada. Queria agradecer o convite, é uma satisfação muito grande estar aqui com você, falar um pouquinho do nosso trabalho. Queria também dar uma boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Já vi que tem alguns colegas aí, professor Wesley, né? Se você viu que ele está aí. E aí vou passar a palavra para a Silvia falar um pouquinho, e aí a gente. Aí eu começo. Ok, boa tarde. Obrigada, André, obrigada, Ju, pela oportunidade de mais uma vez a gente estar aqui junto, refletindo sobre esse tema, né, que são as aulas virtuais síncronas. Obrigada a todos que estão aqui presentes, nos acompanhando. Espero que vocês gostem e não se cansem, né, que a gente consiga fazer uma aula virtual síncrona interativa, ou, no mínimo, uma live interativa que consiga incluir o pensamento da maior parte de vocês. A Ju vai começar, eu vou estar aqui ao lado, assistindo,
de vez em quando eu entro vou interromper, mas para facilitar, melhorar a conexão, eu vou tirar as nossas imagens, deixar só a professora Juliana, mas nós estamos aqui atrás do palco virtual, acompanhando a todos vocês. Ju, você acha que vai querer compartilhar alguma coisa? Tá, vou compartilhar minha tela agora. Ok. Tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, então, como a professora Silvia já comentou, né, o tema da nossa aula, da nossa palestra é aula virtuais síncronas. E acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é definir o conceito. O que é síncrono e o que é assíncrono? Então, dentro do contexto da educação, tá, toda vez que a gente vai dar uma aula síncrona, significa que nós vamos utilizar ferramentas que exigem a participação simultânea de estudantes e professores em eventos marcados com horários específicos. Então, são ferramentas que exigem esse horário, tá? Marcar o horário. Então, vamos dar alguns exemplos de síncrono. Então, vamos supor, eu tenho lá um chat online em que eu estou interagindo com o meu aluno, e essa interação precisa ter um horário marcado entre o professor e o aluno, então é síncrono, tá? Essa live que nós estamos fazendo agora também é um exemplo de aula síncrona. Um webinário, onde vocês, por exemplo, entram vamos dar um exemplo do Zoom, né, que está todo mundo usando. Entra no Zoom e marca com seus alunos o horário, isso também é síncrono. Agora, o que exemplos de ferramentas assíncronas que a gente pode usar na educação? Então, um fórum de discussão, onde a gente posta uma dúvida e os alunos podem interagir em cima daquela dúvida, ou daquela pergunta, mas não tem a necessidade de todo mundo estar no mesmo horário, tá? Um e-mail que eu envio para meus alunos com instruções das aulas, também é um exemplo assíncrono. E o WhatsApp, em que eu envio a mensagem, tá? Não é muito utilizado no contexto da educação, mas eu já vi alguns exemplos em que eu mando a mensagem para os meus alunos ali, e os alunos leem na hora que eles quiserem, tá? Então, o WhatsApp, ele não exige que o aluno esteja naquele momento comigo, né? Ele pode até responder naquele momento, mas não é uma ferramenta que exige aquilo. Claro que no WhatsApp a gente pode, por exemplo, fazer uma conferenciazinha ali com poucas pessoas, né? Quando eu estou fazendo essa conferência no WhatsApp por vídeo, eu estou exigindo que as pessoas estejam ali naquele momento. Então, ele passa a ser uma ferramenta assíncrona. Mas pela limitação de pessoas, ele não é muito utilizado, né, na educação, para a gente dar aulas. Aí a gente vai migrar para uma outra ferramenta, tá? Então, essa é uma definição. A tema da aula de hoje vai abordar o síncrono. O que a gente faz, né, para poder dar uma palestra, para ministrar uma aula síncrono de forma interessante. Então, essa é a mensagem que a gente quer passar. Pode falar, Sil. Desculpa te interromper, eu queria só voltar um pouquinho na ideia do WhatsApp, que é Tá, uma pode dúvida falar. que as pessoas sempre têm, né? Que é Sim. assim, as ferramentas, elas podem nascer como assíncronas, terem sido pensadas como uma ferramenta de comunicação assíncrona, e ela pode evoluir com mais funcionalidades e aí se tornar síncrona. É por isso que o WhatsApp, quando ele começou, ele era apenas texto, inclusive, ele não era nem multimídia, né? Ele só tinha texto. Aí, com o passar do tempo, com o uso, a gente começou a compartilhar imagens, GIFs animadas, vídeos, e aí agora a gente consegue conversar com a transmissão de vídeo, né? Então, isso é para deixar claro para quem está nos ouvindo, né, que é, a própria tecnologia, ela evolui, ela não é algo estático, é algo dinâmico, e evolui de acordo também com a demanda que o público vai fazendo dessas tecnologias, né?
E antes de te devolver a palavra, quero dizer para quem está nos ouvindo, para deixar, surgiu uma dúvida, escreva aqui no bate-papo do YouTube, que nós estamos aqui, vamos interromper quando for o caso, e a gente vai responder a sua dúvida aqui, durante a nossa fala. Não vamos deixar para o final, tá bom? Obrigada, Ju, pode voltar. Tá, obrigada a você, Sil, pela intervenção. E também, um outro exemplo aqui, essa live que a gente está fazendo, ela é síncrona, né? Mas o que vai acontecer? Essa live está sendo gravada e depois ela vai ser disponibilizada onde outras pessoas que não conseguiram assistir ao vivo possa assistir depois. Só que aí, quando ela assiste depois, ela não vai estar mais síncrona, vai estar assíncrona, né? Porque vai estar assistindo uma coisa que já passou, que não exige o horário, tá? Agendado. Bom, e aí, como é que apareceu nessa discussão das aulas síncronas, né? As aulas síncronas, elas vêm da educação à distância. E aí é interessante a gente colocar aqui que o ensino remoto, que aconteceu agora, essa migração rápida, emergencial, né, do ensino presencial para o remoto, ele não se caracteriza como educação à distância. Não quer dizer que é remoto, que é educação à distância. Porque a educação à distância, ela carrega junto uma série de abordagens pedagógicas, de boas práticas, que no ensino remoto nem sempre é aplicado, tá? Mas esse termo, aula síncrona, ela vem da educação à distância. Só que, assim, uma das desvantagens da aula síncrona, e a gente vai explorar um pouquinho mais disso daqui a pouco, é que ela exigir o aluno e o professor estarem naquele momento para que a aula aconteça, tá? Isso é uma desvantagem. Então, principalmente quando você tem hoje alunos que não possuem condições, né, de ter um computador naquele momento em que o professor precisa para dar aula, tá? Então, essa é uma desvantagem. Então, ela foi muito pouco explorada na educação à distância por causa disso, mas ela possui uma série de outras vantagens, que a gente também vai mencionar aqui. Mas, apesar dela ter sido pouco explorada, a professora Silvia Dota, ela teve um projeto financiado pela FAPESP, né, que estudou as aulas síncronas, né, estudou como que e fez experimentos para definir qual que é o melhor comportamento, né, e está muito associado à abordagem pedagógica, que um docente, ele precisa de ter ali para poder ministrar uma aula síncrona. E a partir desses experimentos, desses estudos, em 2013, nós publicamos um livro que chama Aulas Síncronas, ele é gratuito, está no site, no nosso site, no site do nosso grupo de pesquisa, que é o Itera, que vocês podem, no site, inclusive, ele está aí no link do YouTube, vocês podem acessar, tá? E aí, a gente explorou isso, e com a pandemia, isso em 2013, né? Com a pandemia, esse assunto voltou. Então, o que a gente vai mostrar aqui para vocês esse é o resultado desse livro, dos estudos que nós fizemos, né? E que foi agora, a gente fez novas reflexões, a professora Silvia está fazendo novas reflexões em cima desse contexto, tá? Então, Ju, deixa eu te cortar de novo. Eu acho que você não está acompanhando a nossa tela aqui, né? Você está Não, acompanhando só. não Ah, tô, Sil. é porque o público sabe quando eu vou te cortar, porque eu ponho a minha carona aí na frente. E aí fica o seu rosto e a minha carona. Aí eles sabem, já vem ela atrapalhar a fala da professora Juliana. Então, né, só para falar sobre o livro, tem uma coisa interessante, né, nessa pesquisa, que naquela época que nós iniciamos essa pesquisa, não existia publicação em nenhum lugar, nem no Brasil, nem fora do Brasil, sobre o uso das aulas síncronas, né, é, na educação à distância, né, justamente por causa provavelmente, né, por causa dessa questão aí que você citou e que ela é muito importante, dessa desvantagem para a educação à distância, de as pessoas terem de estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Porque uma coisa que define a educação à distância é justamente essa flexibilidade de tempo e espaço. E na aula síncrona, essa flexibilidade desaparece, né? Mas eu queria, antes de te devolver a palavra,
O JF Oliveira deixou aqui uma pergunta. Qual é a diferença do webinário para a live? Elas são muito parecidas, inclusive na questão da plataforma, né? Então, o JF, só para esclarecer, o que define uma situação síncrona não é a plataforma, né? A plataforma permite a situação síncrona, mas não é que ela define. Por exemplo, quando você está em uma festa, uma reunião de família, um almoço aos domingos, coisas que tinha no século passado, antes da pandemia, né? Você estava numa situação síncrona. Quando você não encontrava as pessoas e mandava uma carta, era uma comunicação assíncrona. O telefone é síncrono, né? A palavra live que você colocou aí na sua pergunta, ela vem do inglês que significa ao vivo. Então, uma live é uma comunicação ao vivo. Portanto, se você estiver assistindo no momento em que está sendo transmitido, isso é uma aula síncrona, né? Ou é uma conversa síncrona, é uma comunicação síncrona. Já a palavra webinário, ela vem da palavra seminário com web, é um seminário pela web. E aí, você pode usar essa mesma ferramenta que a gente está usando aqui. Nós, hoje, não estamos fazendo um webinário, mas para o final, devolve a pergunta ou façam as suas reflexões para saber por que será que nós acreditamos que isso não é um webinário. Ju, devolvo a Legal, Sil. palavra para você. Vamos retomar essa pergunta depois, né? Vamos. Bom, e aí é o seguinte, uma das vantagens da aula síncrona é justamente essa interação que a gente pode ter com os nossos alunos, que, por exemplo, é o que aconteceu aqui agora, né? A Silvia pegou uma pergunta pertinente ao assunto aqui, desse momento, desse slide, e encaixou. Então, essa é uma das grandes vantagens da Simpla. E para a gente também aumentar a nossa interação, na tela tem um código de um QR Code, e aí vocês podem ou acessar o link também que Só está um lá na pouquinho, descrição do Ju. YouTube. Oi, Espera aí, Su, porque tá. desculpa, eu tirei a sua tela, vou devolver já. É só para Tá. responder rapidamente a pergunta do Maurício, que ele não entendeu por que o WhatsApp não é uma ferramenta síncrona. Na verdade, o WhatsApp, dependendo do uso que você Ele vai pode. fazer, ele pode ser síncrono. Então, o que é síncrono não é a ferramenta, mas é a forma de comunicação. Então, o telefone é síncrono, porque eu dependo da outra pessoa atendê-lo para que a comunicação se realize. A televisão é assíncrona, porque eu não dependo da outra pessoa estar do outro lado para que a comunicação seja enviada, ela não precisa ser ao vivo e não precisa ser ao mesmo tempo. O WhatsApp, apesar das pessoas estarem online quando você está mandando mensagem, não significa que elas estão lendo a sua mensagem naquele momento. Se eu puder olhar a sua mensagem depois, então, o seu e-mail, a mensagem do WhatsApp, o vídeo que você mandou pelo WhatsApp, o áudio que você mandou pelo WhatsApp, se eu puder olhar isto depois, então isto é assíncrono. Ainda que esse depois seja uma fração de segundos. Sil, eu vou só retomar aqui Tá na tela aí o slide? Bom, tá me escutando, Sil? Sim, nós estamos te ouvindo. Tá bom. Olha só, na definição é o seguinte, quando a ferramenta exige a participação simultânea. Então, assim, o WhatsApp, se você está só mandando mensagem, ele não está exigindo a participação simultânea, você é simplesmente enviar a mensagem, porque a pessoa que está do outro lado, ela pode receber essa mensagem a qualquer momento, né? Ela não precisa te responder na hora, não é uma obrigatoriedade. Agora, quando a gente usa, por exemplo, o WhatsApp para fazer uma conferência, né, em que eu coloco lá 4 pessoas para conversar naquele momento, o WhatsApp ele passa a ter uma função
síncrona, que está exigindo que essas 4 pessoas estejam lá naquele momento. Então, aquilo que a professora Silvia falou, uma ferramenta, ela depende da forma com que você usa ela pode ser síncrona ou assíncrona. Agora, o que nós estamos falando aqui são de aulas síncronas, aulas que exigem a participação do professor e do aluno naquele momento. E aí eu vou usar a ferramenta que eu quiser para fazer essa aula síncrona, tá? E aqui voltando, pessoal, para o slide, Sil, aí a gente estava começando a conversar sobre a interação, como que numa aula síncrona é muito importante essa interação, tá? Então a gente precisa o professor precisa aproveitar disso, dessa interação, dessa possibilidade de interagir com o seu aluno. Então nós estamos fazendo isso com vocês agora, onde a Silvia tem trazido aqui, né, as dúvidas, e uma outra forma também, que a gente trouxe como exemplo, para ilustrar, é esse código que está aí na tela, tá? Quem tiver, dependendo do celular, basta apontar esse código para a tela do celular, tá? E aí, na foto, né, o celular, como se você fosse tirar uma foto do celular, e aí vai abrir um link, que é esse link que está embaixo, e também esse link, ele está embaixo aí do YouTube, na descrição da live no YouTube, tem um link. E que vocês podem interagir e responder 2 perguntas que tem aí nesse link, tá? Quais são essas perguntas? Quantas aulas síncronas você ministrou na pandemia e quantas aulas síncronas você assistiu na pandemia? Então, eu vou continuar mostrando esse código durante a minha fala, e vocês podem escanear ou então clicar lá no link para participar dessa enquete. Aí depois a gente vai retomar essa enquete. Bom, uma outra forma da gente interagir com o aluno na aula síncrona é fazer perguntas para ele, né? Então, eu gostaria de saber agora por que síncrono e por que assíncrono? Por que uma aula síncrona e por que uma aula síncrona? Vou escolher aqui uma aluna para poder responder. Deixa eu pensar, quem que eu vou escolher? Acho que eu vou escolher uma aluna que adora falar toda hora e ficar interrompendo a minha aula. Silvia Dota, por que síncrono e por que assíncrono? Ok, vamos lá. Então, Ju, antes de responder a sua pergunta, se você não se incomodar, eu vou falar sobre o comentário que uma pessoa fez aqui, uma sugestão, que ela falou assim: olha, talvez fosse mais legal se as perguntas fossem respondidas lá no final, né? Todas de uma vez. É, é uma proposta da IANET, que é uma proposta que a educação vem praticando desde sempre, né? Os alunos ficam quietinhos, não tem muito espaço para participar da aula, né? E aí as dúvidas deles ficam para o final. E aí, lá no final, às vezes o aluno deixa de compreender determinados conceitos, porque é um conceito básico que ele tinha no começo da aula. Ele não fez a pergunta porque não podia, ele ficou com aquela dúvida, aquele conceito básico que serviria para o entendimento de um conceito mais complexo, como ele não sabia, ele também não entendeu o mais complexo. Então, na verdade, o que nós estamos aqui hoje trazendo é uma proposta de uma aula que é diferente, que seja menos transmissiva e que traga a participação de vocês, né? Esse é um estudo que nós fazemos e que tem dado muito resultado positivo. Esta é uma questão importante. É claro que isso pode não atender a todas as necessidades, né? Do público em geral. Mas nós estamos experimentando algo que seja um pouco diferente, de modo a trazer vocês a participar da aula da forma mais ativa possível. Bom, a professora Juliana me perguntou, e pode continuar, antes de responder, vocês podem continuar nesse debate, né? Isso que a Dayanete trouxe, se vocês quiserem comentar, podem comentar. O que eu estou falando é importante que vocês saibam, não é uma verdade absoluta, é uma proposta para reflexão. Então, tragam as reflexões de vocês, ok? A professora Juliana me convidou aqui para falar para vocês sobre por que síncrono e por que assíncrono, né? Na educação à distância, a atividade assíncrona
ela é mais bem-vinda por conta daquilo que nós falamos agora há pouco, sobre a flexibilidade do tempo e do espaço, né? Na atividade, na educação à distância, a gente recebe estudantes, por exemplo, em geral, né? Na educação à distância, a gente pensa num estudante que é uma pessoa adulta, às vezes já tem uma família formada, às vezes tem uma profissão que tem um horário bem distinto daquele horário de um jovem de 17 anos. Por exemplo, um comissário de bordo, uma enfermeira, essas pessoas, elas fazem turnos de trabalho que são diferentes de um jovem de 17 anos que está organizando, aprendendo a disciplina, né? E aí a educação à distância é para essa pessoa. E as atividades assíncronas, elas são atividades muito importantes para essa pessoa fazer no tempo dela, né? Então, isso é muito importante. Agora, as atividades síncronas, as aulas síncronas, elas são utilizadas mais para trazer a sensação de pertencimento à turma, né? Então, em um curso à distância, em que todos estamos distantes fisicamente, uma aula síncrona, eventualmente, faz com que o aluno se sinta parte de uma turma, ele pode participar mais, ele pode trazer as dúvidas dele que ele não soube escrever, né? Aqui, por exemplo, nesse momento em que estamos vivendo de isolamento social, esses encontros síncronos que nós conseguimos fazer com os nossos alunos pode ajudar, inclusive, socialmente, no sentido de trazer uma atividade para o dia a dia dele, que seja encontrar pessoas, ainda que online, né? Então, há várias coisas aí das aulas síncronas e dos encontros síncronos, do ponto de vista social, da aprendizagem, do se sentir parte da turma, que são importantes. Apesar, né, para a educação à distância, de haver essa desvantagem com relação ao horário, né? Como nós estamos numa época especial, que é a pandemia, e provavelmente no pós-pandemia, nós vamos provavelmente investir muito tempo nesses encontros síncronos. Então, nós temos muito o que pensar a respeito deles e como fazê-los, né? Joia, Silvia. Parabéns. Respondeu Obrigada, direitinho. professora. Bom, então só para assim, sintetizar o que a professora Silvia falou e trazer mais alguns elementos, né? Além da sensação de pertencimento, as atividades síncronas elas vão evitar polarização de alguns alunos e oportunizar a participação de todos. Veja bem, essa polarização de alunos é quando você está numa sala presencial, né? E você faz uma pergunta. E aí sempre, já observaram que são sempre os mesmos que respondem? Porque, de repente, é aquele aluno mais desinibido, né? E quando você passa isso para o virtual, e isso que eu vou falar agora é comprovado, né? Já tem estudos que falam sobre isso, os alunos mais tímidos, eles se sentem mais à vontade em participar da aula. Então, você acaba oportunizando essa participação, porque eles vão participar mais, tá? E vocês podem trazê-los também de forma diferente, porque ali você vai estar no chat, né? E você vai poder colocar o nome do aluno, tá? Você vai poder falar o nome do aluno também quando você não tiver o chat, e ele vai se sentir mais à vontade, tá bom? E também a aula síncrona, ela permite aquela interação naquele momento, né? Que é, por exemplo, uma grande vantagem. Daqui é o que a gente está tentando fazer aqui agora. Então, por exemplo, eu simulei que a Silvia, minha aluna, ela pôde responder aquela pergunta naquele momento, aquele momento é importante, da aula é importante eu saber disso. Então, se eu deixo essas perguntas para o final da aula, eu estou deixando de usufruir dessa grande vantagem que a aula síncrona ela traz para mim, tá? Bom, pessoal, e aí podem continuar participando da enquete para a gente retomar depois. Bom, e qual que seria a melhor estratégia, né? Aquela pergunta que não quer calar. Muitos nos fazem essa pergunta. Qual que seria a melhor estratégia de uma aula síncrona? Para a gente responder essa pergunta, a gente parte de uma abordagem pedagógica que nosso grupo de pesquisa acredita,
não só nosso grupo, com vários outros estudiosos, né, que é a abordagem dialógica, onde a gente vai ter um diálogo com o aluno, tá? Então, a gente quer um diálogo com o aluno. Então, a partir disso, a gente quer colocar o aluno mais no centro da aprendizagem, tá? Então, com isso, com esse tipo de abordagem, a gente passa a não ter aquela aula puramente transmissiva, tá? E olha, essa abordagem, ela já existe há muito tempo, tá? E ela tem sido, a gente tem tentado colocar essa abordagem em sala de aula, inclusive para os licenciandos, né? Eles devem estar escutando muito sobre isso, mas muitas vezes o licenciando se forma e não consegue praticar isso, né? Por uma série de reflexões que a gente tem feito. Só que aí a gente acha, tá, que essa pandemia, ela deu uma oportunidade da gente retomar essa discussão e, quem sabe, a partir de agora, essas aulas passam a ser diferentes, não transmissivas, mais dialógicas, no remoto, e que isso aconteça também no presencial, que não é porque é no remoto, né, que pode acontecer, mas o remoto ele vai potencializar, tá? Então, para isso, o professor, ele precisa assumir um papel diferente, que é um papel do professor coletivo, tá? Ele precisa de promover um ambiente mais atraente, efetivo, mais produtivo, ele precisa incentivar esse diálogo, tá? E essa interação, pessoal, não é só uma interação do aluno com o professor que a gente quer, é dos alunos com os alunos também. É um aluno interagindo com o outro. Então, a gente tem algumas ferramentas, por exemplo, que permite que os alunos sejam agrupados, eles conversam um com o outro, depois eles voltam para a turma, podem conversar, fazer uma roda de conversa online, tá? E aí, aqui fica muito claro, né, que o papel do docente é muito importante. Não é porque vem a tecnologia, né, que a gente esquece o papel do docente. Pelo contrário, nosso papel é muito importante, mas a gente precisa refletir para a gente fazer diferente do que já tem sido feito, tá? Principalmente no remoto. Então, quem tem filho acompanhando, né, o ensino remoto, porque se você tem filho no privado, né, em instituição privada, não teve escolha. A instituição privada, ela foi para as aulas síncronas, não tem aula assíncrona, é síncrona, né? Só que aí o aluno, ele tem um monte de distração, né? Ele tem, é o irmãozinho pequeno que passa na hora, é o celular que ele consegue pegar, e se não tiver ninguém ali olhando, ele vai pegar o celular, vai se distrair com o celular, é o sono que vem e ele pode dormir, né? Então, como é que o professor, nesse contexto, chama o aluno, né? Chama a atenção do aluno. Então, fazendo esses papéis, que é esse papel de professor coletivo, tá? Quer complementar, Dota? Tá calada, peraí, Dota? não, estou achando chegando, até estranho. Calma. É que eu precisei sair da sala para deixar você em epígrafe, né? Senti sua Então, falta. eu notei. Olha só, algumas pessoas comentaram, né, que preferem receber, que preferem assim que a gente fale e que no final responda as perguntas. Normal, gente. Uma coisa que é importante, né? Por isso que a gente está trazendo a reflexão aqui. A pergunta que nós precisamos fazer é como é que os nossos alunos, que têm essas características que a professora Juliana acabou de falar, estão em casa, tem um irmão pequeno, tem a televisão, tem o celular, tem outras telas do computador acontecendo. Se ele deixar para interagir no final, será que ele vai acompanhar este diálogo? Porque o que a gente está falando é de fomentar o diálogo, né? Na verdade, nós estamos falando de aulas virtuais síncronas interativas. Essa é o nosso tema, né? Porque nos nossos estudos nós identificamos que se aprende melhor para as necessidades da humanidade no século XXI por meio de aulas em que o diálogo é valorizado, né? Então, em aulas transmissivas,
o aluno vai aprender algumas coisas, mas não as coisas que o século XXI está exigindo da humanidade. Então, é nesse sentido que nós estamos aí propondo essas aulas virtuais interativas, né? Aí, você sabe que alguém deixou um comentário aqui, que eu acho que tem um pouco a ver com algo que você vai falar daqui a pouco. Eu vou deixar a pergunta para você, Ju. A Tá. Tatiana Rodrigues está perguntando assim: como pensar o tempo nesse formato de aula síncrona, aspas, live interativa? Joia, vamos falar assim, vamos falar. Vamos falar e depois Vou a deixar gente para você essa, retoma. Tá tá? bom, pode deixar, pode Estou deixar. saindo, o palco é Tá. teu. Bom, pessoal, essa nossa live aqui a gente vai dividir em dois momentos, né? Que é esse primeiro, que tem esses slides aqui, e a professora Silvia interagindo, e depois a professora Silvia vem, tá, para mostrar alguns cases que nós fizemos aí durante esse tempo de pesquisa, em que nós interagimos com os alunos, etc. Bom, mas antes disso, antes dela mostrar esses cases, eu acho que tem uma coisa muito importante, e tem a ver com essa pergunta agora, como é que a gente dispõe o tempo, né? Que é o planejamento das aulas, tá? É o planejamento das aulas remotas, tá? Independente dela ser síncrona ou assíncrona. Esse planejamento, ele precisa existir, tá? No presencial ele já existe, mas no remoto ainda uma necessidade maior, tá? E aí, eu quero mostrar para vocês aqui um artefato que nós utilizamos bastante no nosso grupo, chamado mapa de atividades, que é um planejamento. E eu vou ampliar um pouco o escopo dessa aula. Então, vamos imaginar que dentro do planejamento de uma aula remota, eu posso ter momentos síncronos ou assíncronos. Então, vou mostrar exemplos tanto do síncrono como assíncrono. Eu trouxe aqui um exemplo da disciplina de ciências do 7º ano, tá? Bom, então, esse aqui é um extrato de um mapa de atividades, tá? Onde eu tenho na primeira coluna, o número da aula. Então, aqui, eu trouxe como exemplo somente 2 aulas, mas, na verdade, deve ser em torno de 12 aulas, tá? Esse planejamento é um planejamento prévio, é algo que você precisa fazer antes de começar o teu curso. Claro que ele pode ser modificado de acordo com o andamento da turma, mas é um momento do professor pensar em como vai ser as suas aulas. Depois, no segundo, tá aqui na primeira coluna, é o número da aula, na segunda coluna é o número de horas daquela aula. Então, tem a relacionar com essa pergunta agora, né? Então, vamos supor, geralmente são 2 horas de aula, pode ser até menos, né? Então, vamos imaginar 2 horas, tá? 2 horas de aula, e eu quero que tipo de aula que vai ser? Nesse primeiro caso, nessa primeira aula, eu quero uma aula assíncrona, tá? Diferente dessa que a gente está comentando agora. Bom, como que eu vou fazer para fazer 2 horas de aula assíncrona ou de aula síncrona? Eu preciso contabilizar não somente o tempo. Por exemplo, se eu coloco uma videoaula lá para o aluno assistir, né? Essa videoaula, ela tem 8 minutos. Então, são 8 minutos de videoaula. Aí, depois, eu penso em alguns exercícios, né? E aí, eu tenho que contabilizar também o tempo que o aluno vai levar para fazer aquele exercício e para entender a videoaula. Tá? Quando eu falo em aulas assíncronas, e eu estou falando de 2 horas de aula, não quer dizer que eu tenho 2 horas de aula e no remoto eu tenho que colocar lá um vídeo em que eu estou 2 horas falando, tá? Isso não é recomendado. O ideal é que você coloque conteúdos menores, dê para o aluno alguma prática, tá? E aí, contabilizando tudo, inclusive o tempo do aluno, de entendimento do aluno, daria 2 horas. Mas Ju, aí, deixa eu só pode falar, Sil. fazer uma intervenção rápida, né? Nós temos no nosso grupo também estudos sobre videoaulas que falam sobre esse tempo do vídeo e que a gente recomenda aí para o pessoal ler, né? Não faz parte dessa aula, mas a gente pode até deixar o link no final aqui, quando acabar o vídeo, quando acabar a nossa live,
a gente vai deixar aí para vocês, porque aí tem esses estudos que nós fizemos sobre a videoaula, que ela é uma forma de comunicação assíncrona. Era só um parênteses, estou te devolvendo. Tá bom, Obrigada. Sil, obrigada. Então, retomando, pessoal, nosso mapa de atividades, nossa primeira aula, né, de 2 horas, essa primeira aula é assíncrona, dentro do conteúdo de ciências do 7º ano, tá? Então, a primeira unidade é a diversidade dos seres vivos, tá? E aí, como teoria, a gente vai pensando o seguinte: se ela é assíncrona, é um material que eu vou disponibilizar para o aluno em um ambiente virtual de aprendizagem, pode ser o Google Classroom, pode ser o Moodle, pode ser o Sakai, e aí vou disponibilizar lá, e o aluno vai interagir com aquilo no momento em que ele achar necessário, né? Claro que vai ter um prazo para eu poder corrigir as questões dele, mas ele vai poder fazer isso, por exemplo, em uma semana, ele vai ter que tirar 2 horas do tempo dele para fazer essa aula. Então, sobre diversidade dos seres vivos, aí o professor vai pensar na hora do planejar, o que eu vou colocar para esse aluno, para ele entender a teoria que eu quero passar sobre diversidade de seres vivos. Bom, então ele pode aproveitar um slide de uma aula que ele já deu, né, uma aula presencial, e ele pode colocar uma videoaula. E aí, lembrando que essas videoaulas, não necessariamente o professor precisa gravar, tem muito conteúdo interessante, muita videoaula já pronta, de qualidade, que o professor pode reaproveitar, reutilizar, tá? Existem repositórios específicos para objetos educacionais abertos, tá? Que significa assim, que qualquer pessoa pode ir lá, pode pegar e usar e aproveitar na aula. E eu vou passar o link para vocês daqui a pouco, de alguns desses repositórios. Então, continuando, eu escolhi, e nesse momento vem a criatividade do professor, né, vem um repertório dele, de falar, se vou fazer uma videoaula, ele busca na internet, tem alguma videoaula, se não tem, ele mesmo pode fazer, só que fazer uma videoaula é algo que demora tempo, que exige uma certa técnica, nem sempre o professor tem tempo para isso também, né? E nem tem a técnica para isso, então vamos reutilizar. E aí, como prática, o professor foi lá, procurou e falou assim: já sei, encontrei um jogo, que é um jogo do tipo RPG, chamado Expedição Antártica, tá? E vou pedir os alunos para jogarem, depois que eles leem os slides, eu vou pedir para que eles joguem esse jogo, tá? E aí eu vou pedir que eles respondam algumas questões sobre esse jogo, tá? E aí você pode deixar lá para o aluno no ambiente virtual para ele responder essas questões e com um prazo determinado. Então, essa seria a primeira aula. Daqui a pouco eu mostro como seria esse jogo. A segunda aula seria de 2 horas também, uma aula síncrona, né? E aí eu vou também continuar o tema da diversidade dos seres vivos. Aí eu vou aproveitar, né, que o aluno ele respondeu algumas questões. Eu também esqueci de falar, pedi para ele elaborar algumas questões. Eu vou ler essas questões e vou trazer essas questões para a minha aula síncrona. Então, eu vou começar a minha aula síncrona em cima das questões que os alunos responderam, em cima das questões que os alunos criaram, e vou tentar retomar toda a discussão de diversidade dos seres vivos em cima das interações que aquele aluno fez com aquele jogo naquela aula assíncrona, tá? E aí, no final dessa aula, eu vou passar um questionário para que os alunos, que tem, por exemplo, existe o Kahoot, que está sendo muito utilizado agora, que é um quiz, né? Com gamificação, que os alunos recebem a pontuação, etc. A gente pede para o aluno participar ali na hora desse quiz, e aí o professor faz dessas 2 horas de aula uma aula mais dinâmica e retomando conceitos que eles viram através de um jogo da aula anterior, tá? Então, pode falar, Show. Sil. Pode Não, falar. eu queria aproveitar, né, que tem uma pergunta aqui, gente. Eu memorizei a pergunta, mas eu perdi a pergunta escrita aqui, então eu vou trazer o que eu tenho na memória, né? Porque a pessoa está perguntando assim: bom, como é que a gente dá conta de tanto conteúdo dentro de um planejamento, na situação de pandemia, né? Eu responderia, nesse momento, assim.
acho que este é o momento de nós experimentarmos verdadeiramente as propostas metodológicas não tradicionais. Né? Então, tudo aquilo que nós estudamos, quem faz licenciatura, né, que estuda lá nas disciplinas de didática, de aprendizagem, e que fala de Piaget, de Vygotsky, de Ausubel, etc., esse é o momento de trazer aquelas teorias e aplicá-las. Né? Existe algo que está bastante em moda se falar, que são as metodologias ativas. As metodologias ativas, elas não é algo novo, né? Assim, o nome metodologia ativa é que se popularizou, mas as metodologias são bastante antigas e datam lá desde as propostas das teorias de aprendizagem mais humanistas, mais progressistas e menos tradicionais, menos transmissivas. Então, um exemplo que eu não sei se vocês conseguiram perceber aqui na fala da professora Juliana é a gente fazer essa proposta de uma sala de aula invertida. Então, em vez de o professor preparar uma aula para um encontro síncrono, nós podemos estimular os alunos a lerem um texto, elaborarem questões, prepararem um debate e virem para a aula síncrona para a condução desse debate, né? Então, esses alunos, eles vão, ao preparar um debate, ao preparar um questionamento, seja com o professor ou seja trazendo um convidado, esta sala de aula invertida vai trazer aprendizagens muito mais ricas do que assistir exclusivamente a fala do professor ou ler exclusivamente o trecho do livro didático ou assistir a uma videoaula, né? Então, respondendo a pergunta, como dar conta de tantos conteúdos, colocando o aluno como protagonista do processo, né? Nós temos vários exemplos, temos publicações, eu vou mostrar algumas coisas mais para frente, mas essa seria a minha resposta, não sei Tá, como ô a gente pode Sil, complementar, eu vou fala. complementar. Então, primeiro, assim, que eu até quero aproveitar essa oportunidade para dizer a minha admiração pelos professores aí, tá? Que estão, principalmente os professores, né, do ensino médio, fundamental, que tiveram que, de forma emergencial, né, fazer essa migração sem treinamento, estão tendo que preparar muito conteúdo, estão tendo que dar aula ali com os filhos, andando para lá e para cá, né? Então, não é fácil, realmente. Por quê? Porque não existiu um planejamento, né? Foi de repente. Numa educação, na educação à distância, o professor ele tem um tempo antes para fazer toda a preparação, todo o planejamento, tá? Então, passado aí esse momento emergencial, agora é o momento do planejamento, né? E assim, então, não, mas antes, parabéns para todos os professores, minha admiração, assim, por esses professores profunda, não? Eu fico até emocionada, assim, quando eu penso em como esses professores estão se esforçando. Mas, retomando aqui, eu acho também, Silvia, que essa coisa de preparação de conteúdo, o professor precisa buscar, né, conteúdos já prontos e de qualidade, tá? Porque existem, por exemplo, a Universidade Aberta do Brasil, que é a responsável pela educação à distância pública, ela produziu uma série de conteúdos em mais de 10 anos de atuação em educação à distância. Então, tem muita coisa que o professor pode aproveitar. E também, por exemplo, todo livro didático, ele tem uma versão que às vezes poucos professores sabem disso, né? Mas ele tem uma versão virtual, que o aluno recebe lá, na hora que ele recebe o livro dele, tem um código que ele pode acessar essa versão virtual. Então, o professor pode aproveitar dessa versão virtual para dizer para ele as páginas que ele quer ler ou extrair alguma informação. Tá? E aqui, aproveitando essa pergunta também, a gente preparou aqui no nosso site, tem no nosso site que é www.iterofbc.com.br, tem aí também no link da live, tá? No menu Educação, tem lá Ensino Remoto. Então, a gente fez essa parte aqui do site voltado para os docentes que tiveram que fazer essa migração para o ensino remoto, tá?
E aí tem várias dicas de ferramentas, e aí tem aqui repositórios, olha, cursos, materiais didáticos e objetos de aprendizagem, e tudo isso de forma gratuita, tá? E aí, então a gente tem aqui esse refratário de objetos de aprendizagem, tá? E aí, pessoal, olha, tem vários repositórios específicos para exatamente isso que nós estamos buscando agora no nosso planejamento. Tá? Então, por exemplo, você vai ter um monte de videoaula já pronta, você vai ter jogos, você vai ter quiz, tudo pronto e fácil de ser utilizado, não, mas assim, pode ser utilizado porque é tudo aberto, pelo menos nesse caso aqui, existem alguns pagos muito bons também, mas esses que nós colocamos aqui, todos são abertos, tá? Bom, agora continuando aqui na apresentação, tá? Eu vou mostrar um exemplo dessa primeira aula aqui, tá? Para vocês verem o que tem, o potencial de aplicação da tecnologia na educação, independente se é síncrono ou assíncrono. Como eu falei, essa parte eu vou ampliar um pouquinho. Então, a gente tem aqui, eu falei com vocês que eu ia passar um jogo, né, nessa primeira aula, para falar sobre a diversidade dos seres vivos. Aí, vamos supor que a gente achou esse jogo aqui, na verdade, é um jogo que o nosso grupo de pesquisa produziu, né? Esse jogo, ele tem como pano de fundo o continente Antártica, porque a professora Silvia, ela tem um projeto, que é o Projeto Antártico, de divulgação científica da Antártica. Quem nos ajudou a produzir esse jogo foram os licenciandos, né, da Universidade Federal do ABC. Nesse jogo, o aluno, ele assume o papel de turista na Antártica e ele vai entender sobre o processo científico, tá? E vai ter que fazer vários mini-jogos. Então, por exemplo, eu mostro aqui na tela um mini-jogo em que ele tem que identificar determinados tipos de vegetações, tá? E esses tipos de vegetações são típicos, são vegetações típicas da Antártica, né? Que assim, que às vezes a gente nem conhece muito bem, porque é um continente pouco divulgado, né? E um dos objetivos, inclusive, desse projeto é divulgar a Antártica. E aí, para que ele saiba que, olha só como que existem seres vivos, olha como que é a biodiversidade do nosso planeta, né? Existe um outro mini-jogo que tem dentro desse jogo, que é para uma cadeia alimentar na Antártica. Então, o aluno ele vai tentar montar essa cadeia alimentar, né? Então, são conceitos que vão sendo passados para os alunos antes mesmo do professor interagir com ele. Lembra, minha primeira aula seria eles interagirem com esse jogo, né? Aqui eu vou mostrar um videozinho rápido, tá? Sobre esse jogo, que eu acho que vale a pena para vocês perceberem o potencial. Todas essas imagens foram feitas na Antártica. A professora Silvia já foi lá 2 vezes, né? Teve a oportunidade. Vários grupos de pesquisa estão envolvidos nesse projeto. Não somente o nosso.
Bom, pessoal, então, esse seria o jogo, né, que a gente estaria passando para o aluno na primeira aula, né? É importante que o jogo ele tenha uma abordagem pedagógica que você acredita. Então, o nosso caso, o nosso grupo, a gente acredita muito nessa abordagem socio-interacionista, por isso que esse jogo foi todo desenvolvido em cima dessa abordagem. Esse jogo também, ele formou os alunos de licenciatura, né, no uso da tecnologia, e onde os alunos puderam participar, inclusive, desse processo, dando ideias para a gente, tá? Foram vários pesquisadores envolvidos aí, não somente o nosso grupo. Então, continuando, a gente parou. Então, essa seria, então, a aulinha assíncrona que a gente estava planejando. Tudo com coisas que já existiam, eu estou aproveitando, tá? E aí, pessoal, voltando aqui, a minha segunda proposta seria a aula síncrona, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês, é o seguinte, que quando vocês vão dar aula síncrona, vocês precisam também planejar a aula síncrona. O que a gente faz para planejar a aula síncrona? Além de colocar ela lá no mapa de atividades, eu preciso planejar um roteiro daquela aula, né? E foi o que eu e a professora Silvia Dota fizemos aqui para dar essa live. Nós fizemos um roteiro antes, então nós perdemos, na verdade, ganhamos, né, 1 hora do nosso dia, mais ou menos. Nós falamos, como é que vai ser essa aula, Silvia? E a gente montou um roteirinho. Então, olha só, esse foi um roteiro que a gente fez no Word mesmo. Então, olha lá, apresentação a professora Silvia Juliana, aí vai ter aulas síncronas, falar da contextualização. Aí tem um momento em que eu pergunto para a Silvia alguma coisa. Esse momento a gente combinou antes, né? Tem algumas coisas que são de improviso, que é quando a professora Silvia traz essas perguntas, mas tem algumas coisas que a gente combinou, né? Vamos fazer também uma interação com a ferramenta do Google. Aí agora vem a parte 2 da professora Silvia, que a gente também planejou, onde a gente vai entrar com o estudo de caso. Mas antes, professora Silvia, vamos dar uma olhada se o pessoal participou da nossa enquete? Vamos lá. Então, Vamos lá, quero ver. Deixa eu, acho que aqui, ó. Tá. Então, vamos lá, ó. Então, pelo jeito, a gente teve 141 respostas, né? Então, vamos ver como que tá nosso público aí, olha. Então, quantas aulas síncronas você ministrou? Então, 36% diz que não ministrou nenhuma aula, tá? Ju, aumenta um pouquinho a tela, que está muito pequenininho para a gente ver. Melhorou? Aí, melhorou. Tá, então, olha só, 36% diz que não, nenhuma, mas a maioria, né, disse ou seja, 37% disse que nenhuma, a maioria disse que participou de alguma aula, seja 26% de 1 a 5, aqui 10% de 5 a 10 e 25% mais de 10, ó, então bastante gente então já tem essa experiência, deve saber mais ou menos as dificuldades, né? E aí, quantas aulas síncronas você assistiu? Então, a maioria aqui, ó, que é 53,7%, mais de 10. E só 8,7% que não assistiu, né? Então, 11% de 5 a 10, então 40%, 26% de 1 a 5. Então, a gente deve estar com um público aqui onde a maioria deve ser aluno, né, Sil? Cadê as perguntas desses alunos? Estamos querendo receber aí. Quer comentar, Sil, desse... Não, é que o que eu estou resultado? pensando é que essas pessoas que falaram que nunca assistiram, estão hoje assistindo pela primeira vez. E se quiserem deixar aqui os seus comentários e as suas perguntas, é interessante, né? Eu acho que, sim, o comentário que eu queria fazer, Ju, assim, eu acho que todos nós, e aí eu vou fazer coro a você em relação à tarefa dos professores, em especial aqueles professores que não eram da área da tecnologia educacional, né? Porque nós começamos a pesquisar a tecnologia educacional há muito tempo. A Juliana tinha 3 anos, eu já tinha 7, né? Então, aí por isso que nós parecemos bem jovens e tal. Então, faz aí uns anos, né? Que a gente pesquisa tecnologia educacional, X anos,
E aqueles professores que não são da área, né, seja do ensino fundamental, do ensino médio, ou mesmo do ensino superior, foram lançados a um momento histórico, né, que está exigindo que a gente se aproprie dessas ferramentas de qualquer jeito. É como se a gente tivesse de colocar essas ferramentas assim, engolir, né? Algumas pessoas aqui estão comentando, e depois eu vou deixar até para a Juliana comentar, sobre a questão da falta de acesso, da questão das pessoas não terem conexão, não terem computador. A criança só pode usar o celular dos pais à noite, porque os pais estão trabalhando de dia, né? Então, fora todas essas questões, nós temos uma questão de não saber usar a tecnologia, que foi o que a professora Juliana falou quando ela foi expor a respeito do planejamento, né? Então, essa é uma questão que nós lutamos, quem estuda tecnologia educacional, há muitos anos tenta levar a mentalidade da tecnologia educacional para os professores. E agora, uma situação externa, né, extemporânea, que está nos forçando a nos apropriar das tecnologias educacionais. E aí eu vou dizer, o que eu quero acrescentar apenas é um caminho sem volta. Eu não acredito que nós vamos ter, é muito triste, porque, em especial no Brasil, nós estamos vivendo um momento muito triste, né? Muitas pessoas morrendo, muitas pessoas doentes, muitas pessoas com medo, né? Muitas pessoas excluídas economicamente da sociedade, os mais pobres ficando mais pobres, né? Então, nós estamos diante de uma situação bem complexa na nossa sociedade. Do ponto de vista da tecnologia educacional, eu tenho como hipótese de que é um caminho que não tem mais volta. A pergunta que nós temos que nos responder agora é como nós vamos usar essas tecnologias. Então, essa é uma proposta aí que, por exemplo, o jogo, ele é uma proposta de discutir um conteúdo escolar que não é uma proposta transmissiva, não é um conteúdo fechado, ele é baseado em processos, ele busca incluir pessoas surdas, pessoas com deficiência visual. Então, ele busca, na verdade, ele é um projeto, né, que nós estamos experimentando alternativas para o uso da tecnologia educacional para responder a essas questões que nós estamos vivendo no momento, né? E que nós sabemos que modelos tradicionais não respondem. Então, nós temos agora novas perguntas cujas respostas antigas não atendem mais, e essa é uma questão aí que precisa ser discutida, né? Tá. Aí, Ju, você quer falar um pouquinho sobre Eu a questão da acessibilidade e da quero, inclusão? quero, quero falar um pouquinho sobre isso rapidamente, porque assim, a gente tem muita consciência de que é um grande problema a desigualdade digital, né? O problema, tem o problema da pessoa não ter o computador, ter a internet, né? Mas não ter o computador, ter só um computador, sendo que ali tem 3 crianças, né? E tem um adulto que precisa de usar o computador, né? O celular tem a tela pequena, então assim tem problema também. Tem aqueles lugares que nem conexão chega, né? Ou se chega, a pessoa não tem condições. Por isso que essa é a grande desvantagem, inclusive, da aula síncrona nesse contexto, né, Silvia? Essa é a grande desvantagem. O assíncrono a gente ainda consegue. Bom, aí existem soluções, tá? Assim, por exemplo, tem a universidade pública que está dando o Bolsa Internet, tem iniciativas do IETF, liderada até pelo professor Julião Braga, em que tentando colocar esse acesso em lugares onde não existe acesso, antena. Então, existem soluções. Mas, assim, não são soluções imediatas, né? E tem algumas coisas que nem tem solução ainda, tá? Também tem a questão, gente, não somente do acesso da internet, mas também do acesso do aluno ao conteúdo, porque
tem a questão da acessibilidade, né? Daqueles alunos, por exemplo, os alunos surdos, né? Na sala de aula ele tem um intérprete. É obrigatório no ensino público ele tem um intérprete. Quando passa para o remoto, como que vai fazer? Né? Então, assim, uma solução é a gente colocar Libras, traduzir os conteúdos para Libras. O aluno cego, como é que ele vai fazer com o conteúdo? Ah, tem o leitor de tela, né? Só que aquele conteúdo não está preparado. O professor não sabe preparar um conteúdo para o leitor de tela. Por exemplo, o professor não colocou uma audiodescrição na imagem. Então, assim, são uma série de desafios, né? Que as pessoas estão estudando. Então, existem pesquisadores específicos para acesso remoto, para acessibilidade, né? Nós também temos essa preocupação, né, Silvia? Tanto que o nosso jogo, ele é para o design universal, né? Ele tem tradução em Libras, tem audiodescrição em tudo, mas assim, o desafio de desenvolver um negócio desse é gigante ainda, mas a gente está tentando, né, caminhos aí. Agora queria responder uma outra pergunta, Seu, e aí peraí. Tem o JF Oliveira está falando que ele trabalha numa instituição na área, preocupa com pessoas cegas e também com baixa visão. Nós também temos essa preocupação, viu? No nosso grupo. E eu quero responder uma outra pergunta que não tem muito a ver com acessibilidade, mas eu acho que é oportuno. Perguntaram qual que é a diferença de se jogos e gamificação é a mesma coisa, Silvia. Não é super interessante essa pergunta. Não é a mesma coisa, tá? A gamificação são elementos dos jogos que você utiliza na sua sala de aula, mas não necessariamente é um jogo. Então, por exemplo, quando você usa ranqueamento, lá você faz um questionário e os alunos respondem, e aí depois você vai ranquear de acordo com o tempo, ou de acordo com a nota, alguma coisa assim. Inclusive, assim, há controvérsias, né, sobre esse ranqueamento, mas estou dando um exemplo. Esse ranqueamento não é um jogo, por quê? Porque você colocou um questionário, certo? Um questionário não é um jogo, mas você colocou um elemento de gamificação nele. Quando você vai dar um exemplo na sua sala de aula, você traz uma narrativa por trás, uma historinha, para aquilo ali ficar mais interessante. Então, você está trazendo o elemento narrativo do jogo para a sua aula, mas você não está dando um jogo na aula, né? Então, gamificação são elementos de jogos que você traz para a sua aula. O jogo, não. O jogo é algo mais completo, tá? E ele vai ter que ter todos os elementos, a narrativa, que é o design, que é a tecnologia, que é o game design, tá? E aí tem toda uma teoria por trás aí de jogos. Bom, então a minha parte, eu terminei. Vou passar para a professora Silvia, e professora Silvia, eu vou ficar aqui monitorando as perguntas. Então, eu ia te pedir para você compartilhar a tua tela, pode ser? Pode. O seu slide. Pode. E aí eu fico aqui monitorando as perguntas. Tá. Antes de eu compartilhar, para compartilhar, eu quero partir da seguinte reflexão junto com todos vocês, né, que estão aí. Eu vi essa fala agora da professora Juliana e essa discussão sobre a inclusão digital, ela é muito importante, né? Só que nós temos duas coisas paralelas aí que precisam caminhar juntas. Um lado é o lado material, do ponto de vista de oferecer acesso, de conseguir que os nossos alunos tenham computador, tenham acesso à internet, tenham os softwares instalados, esse é um lado. O outro lado é como usar tudo isso pedagogicamente. Nosso grupo de pesquisa se dedica a estudar este lado. O que eu quero dizer é que nós não estamos alheios às dificuldades enfrentadas pela carência material. Nós sabemos da carência material. Mas uma pergunta que nós temos é assim: superada a carência material. Quer dizer, no momento em que, tá bom, eu tenho então um computador com acesso à internet, eu tenho uma sala silenciosa onde eu posso colocar aquela criança para acompanhar a aula. Pois bem, o que eu faço agora? Então eu vou a minha
A gente teve a participação especial aí de alguém na live. A minha apresentação, ela vai partir desse pressuposto, né? O que eu faço, considerando que eu tenho, que eu superei essas questões materiais. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a janelinha. Muito bem. Não dá porque eu não controlo. Ok. Para fazer essa apresentação, eu vou precisar tirar. Eu vou deixar você na sala, tá bom, Ju? Tá. Você pode, por favor, só desligar o seu microfone, Tá. faz os cães ficarem em silêncio. Eu que tenho cachorro, né? E aí eu vou deixar a tela assim, porque eu que estou controlando o movimento de tela, tá bom, pessoal? E quem tiver perguntas, a Juliana está acompanhando aqui, ela que vai me interromper na hora que for necessário. Então, Tá, eu vou só um comentário aqui para a gente fechar essa parte, rapidinho, que a Vanessa, ela comentou que na escola que ela trabalha, o pessoal está realizando uma campanha de arrecadação de celulares para doarmos aos alunos que não possuem nenhum aparelho. Então, assim, acho que a pandemia veio, né, para a gente solucionar muitos problemas. Então, acho que essa é uma ideia também, tem muitas outras, tá, pessoal? Mas o importante é saber que a gente tem solução e cada um de nós, fazemos a nossa parte para tentar buscar alguma. Tá, Sil? Beleza, fechou o tema e vamos para a sua coisa agora. Legal. Então, eu vou apresentar rapidamente, porque nós já estamos a 1h15 e vocês devem estar cansados, né? Então, a primeira coisa que eu vou apresentar para vocês o que é o Programa Antártica dentro da Universidade Federal do ABC, que é um programa do nosso grupo de pesquisa, que é o Interantar. O nosso grupo se chama Intera, o programa se chama Interantar. Então, lá no ano de 2014, nós tentamos realizar a primeira live da Antártica para o Brasil. E notem que nós não conseguimos. Foi um experimento, assim, nós conseguimos, mas não como está acontecendo agora. Então, foi aquele experimento em que a imagem veio quebrada, ninguém conseguia compreender o áudio. Então, veja, naquele momento nós tivemos muitos problemas materiais, né? Nós estávamos tentando buscar compreender como deveria ser uma live. E aí nós enfrentamos problemas materiais que nos atrapalharam naquela live. Nós precisamos pesquisar aspectos da live em outros campos também. Foi quando iniciamos esta pesquisa sobre aulas virtuais síncronas, tema da nossa conversa de hoje, né? E o resultado daquela pesquisa se transformou em um livro, né? Que vocês têm aí embaixo o link na descrição aqui da nossa live, tem um link que vocês podem fazer download deste livro, tá? Aí, o nosso conhecimento sobre aulas síncronas, aulas assíncronas e sobre educação à distância nos levou a experimentar esse nosso conhecimento na elaboração de um curso chamado Antártica ou Antártida, que ele busca responder várias perguntas que vocês fizeram aqui agora. Como eu vou lidar com uma turma muito grande? Como dar conta dos conteúdos? Como manter o diálogo? Como favorecer que eles liguem o microfone ou que eles desliguem o microfone? Então, neste curso, nós aplicamos metodologias ativas. Nós trabalhamos com aprendizagem colaborativa, metodologia de projetos. Então, nós usamos o curso Antártica para aplicar este conhecimento que as nossas pesquisas na área de educação à distância, de aulas síncronas e assíncronas estavam nos trazendo, né? E aí, hoje, em 2020, nós estamos na 7ª turma, que está em andamento, começou há 2 semanas, e há 2 semanas nós fizemos uma live da Antártica para o Brasil, bem sucedida. Se vocês quiserem, depois naveguem aqui no canal que vocês vão ver. Foi no dia 8 de agosto, tá lá o segundo momento da aula, né? Que foi uma transmissão diretamente da Antártica para o Brasil e que deu super certo. Então, vejam, 6 anos depois,
foi que nós conseguimos, foram superados os problemas materiais e, o mais importante, nós tínhamos já aprendido muitas coisas e conseguimos fugir da ideia do webinário, porque o webinário, ele é muito, retomando aquela pergunta lá do começo, né? Ele é muito transmissivo, ele é muito assimétrico. Eu falo, você escuta, você não pode dialogar. Então, agora nós estamos conseguindo sair disso, né? Quando fizemos esse curso, nós também criamos o canal, que é esse canal de onde estamos fazendo a transmissão das aulas, que tem por objetivo trabalhar com vídeos científicos e que, para trabalhar essa ideia do diálogo, essa ideia do não transmissivo, do levar à reflexão, do centrar no aluno, então nós fizemos videoaulas e vídeos científicos que têm foco no processo da ciência, no questionamento dialógico. Então, se vocês assistirem depois, são vídeos de 5 minutos, acho que o vídeo mais longo tem 9 minutos, mas a maioria está em torno de 5 minutos. Por que 5 minutos? Porque também nós fizemos estudos sobre a transmissão de videoaulas, qual é a videoaula mais adequada, qual é o formato, qual é a linguagem. Então, todas essas pesquisas que nós realizamos, elas são pesquisas para pensar a educação à distância, mas que nos ajudam hoje a pensar o ensino remoto, né? Depois disso, nós fomos, com essa nossa expertise da produção de vídeos, nós criamos outro curso, seguindo a metodologia do processo da ciência, nós fomos preparar os professores para inserir esta metodologia na sala de aula. Então, nós criamos esse curso Polarcasters. Ele começou como um projeto que foi aplicado em 5 experiências no ano de 2019, e agora, em 2020, ele é um curso de formação de professores para inserir a produção de vídeos. Então, nós trabalhamos com a inserção da tecnologia educacional para mediação da aprendizagem. Então, os professores vão trabalhar com os seus alunos, de modo que os seus alunos vão produzir vídeos sobre aqueles conteúdos que eles precisam aprender. Então, perguntaram como é que eu vou dar conta do conteúdo? Quem tem que dar conta do conteúdo são os alunos. Então, aqui tem uma proposta que nós trabalhamos com vídeos, mas nós já trabalhamos também com o desenvolvimento de jogos. Os alunos desenvolverem os jogos sobre aquele conteúdo que eles precisam aprender. Essas são atividades assíncronas que podem ser integradas a momentos síncronos, em uma ideia de sala de aula invertida, onde os alunos vêm compartilhar os seus conhecimentos naquele processo de apropriação da tecnologia. Porque, na verdade, tudo que nós estamos falando aqui é sobre como se apropriar da tecnologia. Depois, naquele mesmo ano, nós iniciamos o jogo. Na verdade, nós iniciamos em 2018, né? Mas oficialmente, em 2019, nós iniciamos esse jogo. Nós tivemos 45 pessoas diretamente envolvidas nesse trabalho, e fora pessoas que estavam como colaboradoras que não estão nesta conta. E aí, este jogo, ele se apropria desses conhecimentos da tecnologia educacional, de como pensar a tecnologia educacional e os conteúdos escolares sendo aprendidos das formas que nós precisamos para o século XXI, que nós precisamos desenvolver um aluno que consegue se inserir em processos criativos, em processos produtivos, em processos de elaboração e reflexão, em processos de autonomia, né? E depois disso tudo, quando a gente está aí com um conhecimento achando que a gente sabe muita coisa, né? Vem o ano de 2020, março, qualquer data de março, nos lança a essa pandemia, nos tira da sala de aula, nos tira dos espaços físicos e nos coloca nesse espaço virtual, como se nós tivéssemos, como se a nossa Matrix
estivesse errada, né? O nosso espaço virtual passa a ocupar a maior parte do nosso tempo, ou nós nos ocupamos a maior parte do nosso tempo nesse espaço virtual. É quando Sil, surgem as lives. Fala, Dota, posso pode. falar? Então, vamos só algumas perguntinhas aqui que Tá. apareceram, tá? O Luiz Roberto perguntou sobre direitos autorais na educação à distância, se é algo diferente daquilo que a gente está acostumado, não é a mesma coisa. Você não pode compartilhar nada se não tiver a licença apropriada. E esses repositórios aí que eu compartilhei, eles têm essa preocupação de serem recursos educacionais abertos. Quem puder, procura por esse nome, recursos educacionais abertos. Aí, perguntaram se a gente tem meteorologista no grupo. No nosso grupo não tem No grupo de pesquisa, não. no nosso grupo de pesquisa não. No Mas os Interantártica, colaboradores Antártica, né, do jogo, eles colaboraram, alguns são meteorologistas, e no seu projeto Interantar, né, que é um projeto que pertence ao grupo Itera, mas a professora Silvia toca, coordena, né? Sim, porque não teria como a gente trabalhar com essa temática sem esses meteorologistas. E aí, Sil, então, entrando peraí, agora um sobre os pouco, pode meteorologistas, falar. Uhum. é que nós temos aqui no canal alguns vídeos sobre clima e climatologia, né? E aí nós temos alguns vídeos, você procura lá sobre o clima na Antártica, que é com Douglas Linderman, que é um estudioso aí, um pesquisador da área da meteorologia, e nós temos também uma astrofísica, né? Que aí vai pensar na questão da climatologia da Terra, enfim, que são vídeos que se complementam. Vocês podem pesquisar aí que vocês vão encontrar. Tá, tem pessoal perguntando sobre o link do repositório, gente. O link do repositório está no site do Itera, www.iterafbc.com.br. E, O Silvia, site está aqui embaixo. aí o Fabiano, ele falou que ele coordena, acho que coordena alguma escola, alguma coisa assim, e falou que os professores, que está muito difícil achar lado positivo aí na tecnologia, porque os professores estão caindo de Covid, estão com doenças de estresse, né? A gente sabe disso, né, Silvia? A gente fica muito sensibilizado com essa situação também, né? Isso É uma aí. situação que acontece também na nossa universidade, né? Isso, conosco também, né? A gente Conosco também também, está com as tendo nossas que famílias e dar, com os nossos amigos. filho, tem que fazer comida, tem que, né? Então, assim, porém, a gente não pode deixar de refletir sobre o que está acontecendo e o que a gente pode levar de positivo dentro disso que está acontecendo, né? Então, são algumas reflexões que nós colocamos aqui agora, e agora com esses exemplos aí que a professora Silvia Dota está trazendo para a gente, tá? O professor Fabiano falou, Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Fabiano, pelo esclarecimento, tá? E um ponto importante que apareceu aqui também, Silvia, é a resistência dos professores com a tecnologia. Então, a resistência dos professores é uma coisa com a qual nós lidamos há muitos anos, né? A diferença dos anos anteriores para este é que neste nós estamos sendo lançados ao problema, né? Eu queria. Eu vou contar uma história, né? Quando a internet chegou no Brasil, no ano de 1990, a internet comercial, né? Essa que nós conhecemos hoje. No final do ano de 1995, eu esqueci a história que eu ia contar. A gente está falando da questão da. A gente está falando da questão dessa. Do resolver o problema, né? Gente, eu lembrei o que eu ia contar. Quando a internet chegou, eu sou editora de livros, né? Então eu trabalhava, quando a internet chegou ao Brasil, eu trabalhava com edição de livros, esse livro impresso.
Eu editava livros em editoras comerciais, algumas que vocês até devem conhecer. O que aconteceu naquele momento com não só a internet, mas a internet e o desenvolvimento e a evolução dos computadores? Muitos profissionais, e eu vou falar agora, por exemplo, dos profissionais ilustradores de livros didáticos. Esses profissionais foram chamados a ilustrar para a internet. Acontece que a técnica de ilustração na internet, a internet não tem definição. A imagem que a gente mostra na tela do computador é uma imagem de baixíssima qualidade. E eu me lembro de colegas ilustradores que tinham resistência e não quiseram aprender a fazer os seus trabalhos para a internet. Esses profissionais viraram qualquer outra coisa. Não são mais ilustradores ou, muito tardiamente, foram tentar se adaptar a esse mercado. Então, as pessoas da minha geração, muitas pessoas da minha geração, ficaram com subemprego e tal, foram excluídas do mercado, porque elas tiveram resistências. Então, gente, é humano o medo à mudança. Mas a mudança, ela já aconteceu. Ela não depende de nós, ela já aconteceu. O que depende de nós é o como nós vamos conduzir daqui para frente. Então, se eu tiver uma resistência à tecnologia, eu não vou ao banco, eu não faço feira, a minha feira chega aqui em casa, eu peço pelo WhatsApp, né? Se eu tiver resistência, o que eu vou fazer? Eu vou me expor à Covid lá na feira. O mercado chega aqui. Se eu tiver resistência à tecnologia, eu vou me expor ao Covid no mercado. A Covid não, ao vírus, ao coronavírus, né? Então, a resistência, nós precisamos lutar contra ela. Né? Nós temos a fase da negação e tudo, mas tem que chegar o momento da aceitação. Quando a gente aceitar, a gente vai se libertar de muitas coisas e ser criativos, né? Quando eu queria só, inclusive, falar da última coisa que eu estava mostrando aqui no meu slide, que era a questão das lives que eu comecei a fazer de educação científica, porque eu sou professora de educação científica na licenciatura. E o que eu poderia fazer para ajudar os meus alunos naquele meu momento de suspensão das atividades? Então, foi quando eu peguei todos os meus conhecimentos de educação à distância, de tecnologia e de educação científica e de Antártica, juntei tudo e criei esse programa de lives. O que isso fez? Primeiro, os alunos meus que estiveram envolvidos nesses programas, os que puderam estar, né? Porque nem todos puderam. A gente sabe, tem pessoas que estão doentes, as famílias estão doentes, nós temos alunos que estão nessa situação, e parentes e amigos, né? Mas aqueles que não estavam doentes e que não estão doentes, eles estavam adoecendo psicologicamente, emocionalmente, em casa sem fazer nada. Eu tive aluno que me procurou para fazer projetos online. E essas pessoas que eu acolhi, pelo menos a autoestima dessas pessoas foi muito, melhorou bastante, né? Então, a gente tem esse lado também de acolher pessoas que estão, porque cada pessoa está vivendo essa pandemia de uma maneira, né? Nós não temos todas as respostas. Então, quando você não consegue ver nada de negativo, é o momento de dar o impulso, porque é o momento que você está no fundo do poço. Então, agacha, empurra e sobe, né? Porque aí alguma luz no fim do túnel ou lá em cima vai aparecer, né? Nós precisamos, eu acho que o nosso papel como educadores é buscar algo positivo, porque nós somos responsáveis pelas mudanças sociais. Se nós não encontrarmos algo positivo, nós não vamos colaborar para a melhoria dessas mudanças, para melhores mudanças, né? Para caminhos melhores. É nesse sentido que eu quero dizer. Não sei se eu estou sendo dura ou. Fala, Ju. Eu sou muito dura, né? Não, Tá sem som. Você tirou o mic. não, Sil, não está sendo dura, não. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Que tem que ser dita, né? É, Principalmente para esse público.
de licenciados, futuros professores, quer dizer, tem outras pessoas também, né? Mas a gente percebeu aí pela nossa enquete que a maioria são alunos, né? Que são os futuros professores. Então, eles precisam, eles serão a mudança, né? E esses alunos que eles vão dar aula são alunos muito diferentes. Eles são muito conectados, são cheios de tecnologia. Se um professor que não existe a tecnologia, como é que esse professor vai chegar até esse aluno? Uhum, Certo? uhum. Então, eu acho que é isso mesmo, esse que é o nosso papel. Tem que ser dito mesmo, isso aí, não tem como. Bom, estamos abertos às perguntas. Vocês viram que eu tinha só um slide, né? Finalizou o seu slide, Sil? Eu finalizei, quer ver ele de novo? Olha, Coloca ele aí. está aqui, ó. Então, colocou toda a trajetória desde de 2014 até hoje, né? Com as iniciativas relacionadas à tecnologia em sala de Aplicada. aulas, aplicar sendo essas aí voltadas para o contexto Antártica. A gente tem outras também, né? Mas E esse aqui a ideia. da Antártica, quem sabe o professor André, cadê ele? Não Eu vou anima de trazer ele oferecer já aí, já, peraí. né? Já trago ele Traz aqui. ele aí, Uma ideia aqui, né, que eu queria destacar apenas é que esse desenvolvimento desse programa, ele surgiu em um momento que a materialidade não existia conexão boa à internet, não existia computadores, né? Então não havia inclusão, né? Quem estava lá estava de fato isolado, né? E aí a gente esperou aí 6 anos para sair do isolamento, mas fomos construindo know-how, conhecimento sobre o assunto. Essa era a ideia. Professor André, eu te trouxe para o palco virtual. Olha, todo mundo dando os parabéns aqui não é à toa, né? A gente quer trazer esse curso para cá também. Os alunos estão comentando aqui que convidando vocês para ministrar a disciplina na instituição também, né? E eu percebi que eu estava tentando pegar a minha aula presencial e encaixar, né? Fazer uma aula presencial, só que no computador. E eu vi que esse é o problema, né? Então, assim, a reflexão que exatamente. vocês estão trazendo, né? Quer dizer, eu tenho que fazer algo diferente. Tem outros problemas que a gente não vai conseguir resolver, que é a conectividade dos alunos, mas a falta de participação dos alunos, né, a gente consegue trabalhar. Então, assim, a partir de amanhã, minhas aulas têm que ser diferentes, né? Então, só por isso aqui essa live já contribuiu muito, né? Só por essa reflexão. E por incrível que pareça, eu não parei para pensar nisso, né? Eu vou fazer a aula, né, e vou adequar. Só que essa adequação tem muito mais coisa por trás necessário, né? Então, parabéns e continue. Tem que sair e deixar vocês falando que tem que aprender muita coisa. Agora você vai ter que ficar aí, André. Eu vou ficar quietinho então, mas muito bom. A Kátia, ela está insistindo muito aqui, Sil, falando que os alunos são resistentes também, né? Mas eu não sei não, sabe, Kátia? Eu acho que ela falou assim, eles são conectados, mas são resistentes a tecnologias. Eu vejo o meu filho, ele é super conectado, ele ama a tecnologia, mas ele não está gostando de algumas aulas remotas, entendeu? Ele está dormindo, ele está... Por que será? Né? Que ele Então, não tá... Agora, nem vamos... A gente não está nem atrás, porque isso é muito difícil também, a gente colocar tudo em cima do professor. O professor não foi capacitado, né? Ele não está refletindo sobre isso, né? Então, assim, acho que essa que é a reflexão. Por que será? O que a gente pode fazer de diferente? Começar a pensar em coisas que a gente não estava pensando, né? Então, será que essa é uma resistência do aluno à tecnologia? Ou será que tem alguma coisa aí que pode melhorar para ele? uhum. E tem uma questão também, né, que é assim, eu dou aula na universidade, e aí eu chego em sala de aula e falo que a minha aula vai ser uma aula dialógica, que os alunos vão sentar em roda, imagina, jovens de 17, 18 anos, e que eles vão ter que ler e fazer pergunta. Eu não vou dar aula, quem vai dar aula são eles. Eu enfrento uma resistência muito grande nas primeiras semanas de aula, em especial. Por quê? Porque esses alunos, quer dizer, os porquês são muitos, né?
Mas um deles é que esses alunos têm uma cultura da passividade. Eles não querem fazer perguntas, né? Eles não querem dialogar. Para eles, uma aula é um professor entrar, ficar lá na frente, encher a lousa de conteúdo, ele decorar esse conteúdo e ir embora, né? Então, há sim resistência. Mas se eu tenho as minhas crenças, e assim, a gente usa a palavra crença, mas no meu caso não é crença, porque eu fiz mestrado e doutorado estudando isso. Então, eu me aprofundei teoricamente nesses assuntos, né? Então, não são meramente crenças, né? Eu acho que é uma concordância com essas teorias, é isso que eu tenho. E se eu concordo com essas teorias, eu não posso entrar numa sala de aula e fazer uma aula expositiva e aplicar uma prova conteudista, porque não, isso depõe contra aquilo que eu disse na minha tese de doutorado, por exemplo, né? Onde, inclusive, eu defendi a aprendizagem dialógica. Então, eu como sou a principal emissora nesse momento que eu entro na sala de aula, e que o aluno acha que eu sou a principal, depois a gente muda isso, mas eu preciso me aproximar desse aluno, conquistar o engajamento dele. Vocês devem ouvir muito essa expressão. Ao engajamento do aluno. O que é engajar o aluno no processo de aprendizagem? É produzir um espaço em que ele se sinta dono do processo de aprendizagem dele e que ele reconheça isso. Então, essas resistências, elas podem ser, sim, é difícil, ninguém está falando que é fácil, né? Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estaria na universidade, né? Sendo professor, a vida de professor, eu acho que só não é mais difícil que a vida do pinguim imperador. Ô, Sil, e assim, André, isso que você falou agora, há alguns anos atrás, quando eu fiz a minha capacitação em educação à distância, acho que 10 anos atrás, eu não conhecia nada, entendeu? Quando eu fiz, sim, mudou minha vida completamente, entendeu? Mudou a forma de eu nunca tinha sido apresentada essas reflexões, entendeu? Tanto que mudou que a minha pesquisa passou a ser em cima disso, entendeu? Então, assim, vocês que estão começando, né, no remoto, acho que a capacitação é algo muitíssimo importante. E, assim, os professores têm uma resistência com relação à capacitação. A gente tinha que catar professor no corredor para capacitar. Hoje eles estão querendo capacitar, porque eles estão percebendo a necessidade, entendeu? O problema é que nós vamos ter que transformar essa live em um curso depois, né? Porque vai ter muita gente querendo e eu sou uma dessas pessoas. E o exemplo dessa resistência, né? A gente tem feito várias palestras online, não é no formato de live, e a gente coloca lá na descrição, pessoal, deixem as perguntas para o final, né? E na hora que vocês falaram, não, podem fazer as perguntas, eu mesmo fiquei me segurando aqui, né? Agora eu vi o quanto isso é diferente, o quanto é interativo e o quanto a pessoa se sente mais dentro do processo, né? E então é outra coisa que a gente precisa mudar, né? Então assim, algumas dessas coisas que eu acho são simples, né? Que eu já vou começar a adotar, né? E a gente viu várias pessoas comentando aqui também, né? Não, eu acho que é melhor deixar para o final, né? E vocês, eu inicialmente estava com essa resistência e vocês mostraram um outro aspecto que eu não tenho dúvida agora. Se a gente quer tornar a aula síncrona interativa, é o mais adequado, né? O professor vai precisar fazer adequação também, né? Mas faz parte do papel de professor essas adequações, né? E se é Então, para é que melhorar a qualidade da aula, a participação dos alunos, envolvimento deles, né? Excelente. Parabéns. André, existem outros modelos também, né? Esse modelo que nós fizemos hoje, nós estamos fazendo uma live aberta, né? Nós não estamos dentro de um contexto, em um curso que tem conteúdos curriculares, né? Mas quando você faz uma aula dentro de um contexto, você pode usar outros modelos
para esta atividade síncrona, porque não precisa ser o professor. Esta é uma questão importante, né? O professor é quem organiza a aula, mas a aula pode ser feita pelos alunos, a gente pode distribuí-los em grupos, eles podem fazer atividades, por exemplo, nós temos lá no nosso site algumas ferramentas que eles podem interagir. Eu já fiz, para a nossa pesquisa, nós fizemos vários experimentos diferentes, né? Então, este modelo aqui de hoje é um modelo entre muitos, né? O que é importante é a gente se abrir. E quando a gente fala de capacitação, eu acho que tem uma questão importante da capacitação que eu quero trazer. Eu sei que muita gente vai se incomodar ao ouvir o que eu vou falar, mas eu trabalho com capacitação de professor desde 1997. Foi quando a Ju fez 5 anos, né? Eu estava fazendo 9. E aí, em 97, eu fui dar aula, me lembro, que eu fui dar capacitação para os professores da prefeitura do município de São Paulo. Era um projeto com a prefeitura. E eu fui lá fazer um curso para eles sobre como inserir a internet na sala de aula. E o que era incrível é que não havia internet, nem nas escolas e nem no centro de formação onde eu fui dar a capacitação. E era um curso semanal, eu fiquei lá 3 meses com aqueles professores. E foi incrível, porque mesmo sem internet, nós conseguimos fazer as reflexões sobre o que a internet iria interferir no pedagógico. Então, se algum professor que passou por mim ali um dia me encontrar, eu tenho certeza que ele vai falar: nossa, olha, quebrar a resistência antes do material ser realizado foi importante. Agora, o que eu quero falar que vai incomodar as pessoas é o seguinte: capacitação não é algo exclusivo que o meu patrão tem que me dar. Capacitação é algo que no século XXI eu tenho que buscar. Então, se eu esperar uma postura paternalista, imagine, de uma empresa ou de um governo, eu vou deixar a sociedade brasileira para trás. E eu estou falando aqui da sociedade brasileira. Não importa a sua ideologia política, nem nada. O que eu estou falando é assim: eu preciso me capacitar. Então, agora, durante a pandemia, eu fiz curso de mudanças climáticas, eu fiz curso de jogos, eu fiz cursos, li textos, assisti videoaulas, aprendi um monte de coisa. Porque eu preciso, se eu, professor, aprender a organizar a minha autoaprendizagem, a minha própria capacitação, eu serei um melhor professor, porque eu vou conseguir levar o meu aluno a fazer isso também. Então, eu estou falando daquele conceito que o Jacques Delors cunhou, que é o aprender a aprender, que infelizmente foi muito banalizado pelas pessoas, e antes de que a gente pudesse ensinar os nossos alunos a aprender a aprender. E para encerrar, eu quero dizer que nós, professores, precisamos aprender a aprender a aprender. Fica a reflexão. Sil, então vamos encerrar com essa Ai, pera, eu lembrei da pergunta que alguém fez, que eu trouxe da aqui na tela. avaliação. Que eu acho importante falar. Nós já estamos com 1h43. Nossa, o André, gente. André tem compromisso também, né? Todo mundo tem compromisso, né? Só para fechar sobre a avaliação, pessoas, caros colegas, o que vai definir a avaliação não é a ferramenta ou o modo remoto, síncrono ou assíncrono. O que vai definir a avaliação são as suas tendências teórico-metodológicas, né? Se você é um professor que foca no tradicional, na aula expositiva, qual é a avaliação que você faz? Questionário. É adequado para o que nós estamos propondo? Não é, porque o modelo tradicional de ensino behaviorista não é adequado ao século XXI. Não é para a pandemia, é para o século XXI. Era o que o Paulo Freire dizia na metade do século XX.
né? Então, a avaliação, ela precisa se adaptar a esse processo de aprendizagem que você vai imprimir na sua condução de aulas síncronas, assíncronas, ensino remoto, enfim, na sua condução de aprendizagem dos seus alunos, e que, por exemplo, eu trabalho com metodologia de projetos. Então, a avaliação é continuada, é por projetos. Então, escolha a metodologia e pesquise os métodos de avaliação. Pode encerrar, Ju. Não, então, a gente dá. Depende muito da disciplina também, né, Silvia? Claro. Por exemplo, a gente dá uma disciplina remota, André, de programação, sabe? Há muito tempo já, antes de. E programação exige codificação do aluno. Uhum. Só que a nossa avaliação era presencial, não era remota. Porque você tem a questão da integridade. Como é que você sabe que aquele aluno que está fazendo a avaliação é aquele aluno que está ali por trás, né? Tem um monte de questões aí, agora, no remoto de avaliação. Acho que a avaliação é um outro tema que a gente pode... A gente tem A um gente pode pesquisador no chamar nosso outro grupo professor, específico para isso, eu acho até que ele vem, acho que você já entrar em contato com ele, para falar sobre avaliação. É um tema bastante complexo e tudo. Mas podemos encerrar, Zé. Muito obrigada aí de novo pelo convite. Gente, nós que agradecemos, sensacional. A reflexão vai certamente servir para buscar capacitação, né? É outra palavra-chave aí. Né? E além da capacitação, essa repensar, né? Repensar a prática. Não dá para trabalhar com aula virtual síncrona achando que a diferença é apenas o distanciamento, né? Acho que eu estava com essa visão, né? Então vou poder adequar tudo. Então, agradecemos muito em nome do Pet Bio, tá bom? O tempo de vocês, apesar de todo mundo estar em casa, né, o tempo parece que está mais complicado agora, né? A gente tem mais coisas para fazer, então o tempo passa a ser mais precioso ainda. Então, em nome do PET, agradeço, tá, às pessoas que participaram. No final da descrição tem o link para o Google Forms, pedir para vocês acessarem lá para confirmar a participação, para a gente enviar um certificado para o e-mail de vocês, tá bom? E além de convidar para seguirem aí, Intera Antártica, né, tá na descrição também, seguir o @petbiuro tá aí no Instagram, que lá a gente disponibiliza as outras atividades que a gente está fazendo, tá? E essa foi a primeira parceria, né, com a professora Juliana Braga e Silva Dota. Espero que a gente possa ter outros momentos de mais aprendizagem aí, né? Quem sabe um curso, os alunos estão cobrando agora, depois a gente conversa. Tem que esperar um tempinho, né, para esfriar, para fazer um próximo convite. Então, muito obrigado, tá bom? Bom trabalho para vocês aí e se cuidem também. A gente que agradece. Muito obrigada, André. Obrigada a todos pela presença. E a gente deixou os nossos contatos aí embaixo do vídeo. Vocês podem escrever, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Prazer. Eu nunca sei onde está a câmera para Tchau, fazer Ludmila, Márcia, Maria, Aline, Flávia. Clarice, Cristiane, Salum. Cristiane Salum da FBC, nossa colega. Tem O vários colegas Wesley, que vieram nos Ruth, ver aqui. Ruth. A Ruth veio nos ver. Tchau, gente. Kel, Obrigada. tchau, pessoal. Tchau, gente. Fiquem bem.